O reino de Deus se conquista à força, mas qual a força? Espírito Santo, ajuda-nos a discernir essa verdade e possa ser um caminho para a promoção de uma esperança viva e não uma esperança tola, banal, ou frívola ou estúpida. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Iremos escorrer cada um desses versículos e migrar para essa elucubração ou minuciosa reflexão. O reino de Deus se conquista à força, mas qual a força? Depois que terminou de instruir os 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus se conquista à força, mas qual a força? Qual a força? E elenco e correlaciono com a correspondente frase. A esperança do reino de Deus, reino de paz, de justiça e de alegria, nos chama para a abertura de futuros, a começar aqui no presente, com suas controvérsias e com suas contradições. E a paz de que o passado nos deixou e nos deixa referências, ou legados, embora não sejam determinantes. A esperança do reino de Deus nos chama para a abertura de futuros, a começar aqui no presente, com suas controvérsias e contradições, e a paz de que o passado nos deixou e nos deixa referências, embora não sejam determinantes. O reino de Deus se conquista à força. Sempre ouvia, desde quando me compreendo, com a capacidade de escutar e extrair definições. Essa frase. Sinceramente, sem nenhuma hipocrisia ou farsa, concebia isso como um martírio, como se tudo aqui nesse oicioso, no lugar comum da humanidade, fosse um fardo, como se a vida se nos apresentasse como um algoz ou um carrasco, sempre na espreita para nos devastar, para nos roubar a salvação, para invalidar o ato de escolha por Jesus ou Cristo em favor de toda a humanidade. Olha, cuidado, o reino de Deus conquista a força. E parecia ser necessário abrir mão de tudo, de todos, e parece, ao escutar a sonoridade, ser necessário abrir mão de tudo e de todos, reduzidos a estarmos em guetos sociais, em labirintos mentais e cavernas espirituais obscurantistas. Não sonhe, não duvide, não chore, não se apaixone, não se enverede pela arte, pela poesia, não se filie ao conhecimento e às ideias, não tenha prazer, não trilhe por uma sexualidade sem amarras, não se refaça, não se abra para futuros e oportunidades, porque você pode perder o reino de Deus. Para piorar a situação,
Há uma leitura dessa conquista numa espécie de anulação de sua humanidade, da nossa humanidade, da nossa condição de liberdade e de responsabilidade. Por sermos livres e, por consequência, há um demonizamos os diferentes, deificamos doutrinas e dogmas, elegemos personalidades como acima do bem e do mal, incorremos em fetiches dentro do Evangelho. O fetiche ufanista pela prosperidade de si mesmo, o fetiche do igualitarismo idílico e irreal, de que todos terão tudo, o fetiche de que o irmão não avança por não ser merecedor, por não haver nenhum mérito de suas posições, por ser destinado por maldições hereditárias. Então, sejamos honestos, crua e nuamente, alforriados de ambiguidades linguísticas, alforriados de um aparato semântico grandiloquente e sem sabor de esperança de profundas mudanças ou disrupturas ou disrupções, de um aparato, alforriado de um aparato linguístico, já relatei, alforriado de um aparato semântico grandiloquente, sem sabor de esperança de profundas mudanças ou disrupções ou disrupturas. O que seria essa força? Ouso lançar as fichas em foco, ser a força de não se fechar para as circunstâncias da vida. Da vida nem sempre amistosa. Da vida com tragédias anunciadas e outras não anunciadas. Da vida quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença incurável. Da vida quando alguém se depara com um desemprego após anos de dedicação. Da vida quando se acaba vítima de articulações insidiosas ou traiçoeiras. Da vida com aquela sensação de que será que ainda encontrarei sentido e significado? Da vida de perceber os anos e não mais acreditar num futuro de sonhos. Da vida que nos aponta erros e escolhas. Da vida de quem perdeu um ente pela pandemia. Da vida de quem ou muitos aguardam o fim da estrada, nada mais. Da vida de quem não acredita mais em nada e carrega desilusão. Da vida de gente marcada pelo rancor, pelo ressentimento e pela raiva. Da vida de gente como eu e você. Talvez veja a busca por esse reino, às vezes, como uma brincadeira de muito mau gosto. Vou adiante. O reino de Deus não pode ser visto como uma válvula de escape, porque começa aqui no presente. O presente com suas situações caóticas ou desordenadas, com suas realidades iníquas e arbitrárias. Sim, sim. O reino de Deus nos chama para viver com a força da paz, da justiça e da alegria. Para dizer da paz não segundo uma ausência de oposições e de rupturas, não a ausência de deformações morais e éticas, mas sim a paz que nos faz inteiros, conosco mesmo, apesar dos pedaços, apesar das fraturas, apesar das cicatrizes, apesar das rasuras, apesar do acontecido, do consumado, do ocorrido. Da justiça como um caminho de restauração, de reconciliação, de reunir e de aproximar, de resgatar o quanto ser imagem e semelhança de Deus se forma no encontro com pessoas e não com coisas, com ideias, com profecias, com revelações, com ideologias, com oratórias. Não posso me esquecer da alegria, da vivacidade, da intensidade, da compaixão, da insistência por, mesmo diante de cada estado de tensão e de conflitos, acreditar no pôr do sol, acreditar no sorriso de uma criança, acreditar na intimidade de um casal, acreditar na descoberta de um ou de uma adolescente, a olhar para outro adolescente e a ver o desencadear das mudanças hormonais e emocionais, na coragem de um ancião de ainda viver por algo, de não renunciar aos riscos de viver, no debruçar de homens e de mulheres em busca de respostas para a cura de doenças, para o alívio de pessoas debilitadas, de tecnologias para ajudar e abençoar vidas, no compromisso de políticos para se comprometerem com a promoção e com o estabelecer do respeito à vida humana, independentemente das idiosincrasias ou das peculiaridades ou das particularidades de raça, de etnia, de pigmentações, de pigmentação, de cultura, de religião, de variantes econômicas e históricas, sociais. Eis a força de se conquistar o reino de Deus em Jesus, o Cristo, o impulso criativo das boas novas, a força de quem escolhe viver por algo, pelo algo da integridade e da decência, embora nem sempre seja reconhecido, ou será reconhecido por isso. A força de quem escolhe viver por algo, pelo algo de discernir de que não somos a palavra final. A força de quem escolhe viver por algo,
pelo algo de se levantar, de ir avante, de progredir, muito embora as marcas nos acompanharão, porém não são a palavra final. A força de quem escolhe viver por algo, pelo algo de que o oposto da fé, não quer dizer a dúvida, não quer dizer a descrença, porque há momentos em que passaremos e perpassaremos pela descrença e pela dúvida, mas sim a desesperança, mas sim a injustiça e sim o abuso. A força de quem não condena pessoas, de quem não se vale de fitas moralistas, de quem não lança os desmoronados aos abismos. A força de quem não abandona um filho ou uma filha diagnosticado com uma patologia mental e destinado a terminar sua vida dependente dos pais ou de pessoas. A força de quem não apaga da vida amigos porque não concordam em certas colocações, as quais adotamos. A força de escrever uma carta, de fazer um telefonema, de enviar um e-mail, de ir até uma pessoa destroçada pelas tragédias da vida. A força de lembrar os sem chão, os sem erembeira, por causa de profundas mudanças, de que estão entre nós, de que essas pessoas estão entre nós, de que são importantes, de que são partes da nossa existência e eternidade. A força de perceber que tenho inveja, de que cobiço, de que sou imperfeito, de que posso, ainda assim, escolher possíveis padrões elevados para fazer o que é certo. A força de não se iludir, porque estamos sujeitos a decepcionar, a frustrar, a falhar, e temos palcos disso também. A força de não se envergonhar e viver a honesta constatação de que não devemos esperar muito das pessoas e nem de nós mesmos. A força de olhar para o passado, para o consumado, para o ocorrido, consigo mesmo, e não fugir daquela sensação de indignação, porque há momentos que vamos nos indignar, mas sem mais se permitir ser adoecido em sua alma, em seus pensamentos e em seu ser. A força de que perdoar às vezes envolve seguir caminhos distintos, de que certas pessoas farão seus próprios caminhos. A força de que somos responsáveis e protagonistas de nossas escolhas, por nossas escolhas e decisões. A força de que nem todos serão os mesmos. A força para dialogar com as lágrimas. A força para viver a verdadeira religião, ou seja, a religação com as pessoas. A força para estender as mãos, do recomeçar. A força para inclinar os ouvidos, do escutar, do recitar, por meio dos lábios, palavras de respeito. A força para amar em Deus, a força para estimar em Deus, a força para se importar em Deus, a força para valorizar pessoas em Deus, a força para ser um Teófilo, que pouco sabe de Deus, mas tudo bem. Isso nos faz abrir para futuros e oportunidades até o findar dos tempos. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor em favor das nossas vidas em Jesus o Cristo e possamos trilhar municiados com essas forças. Amém.